Glória a Deus. Vamos colocar de pé, orar, nosso Deus, que Ele possa nos dar o dom de discernimento para entendermos a Sua palavra. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso coração, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Estamos estudando a carta do Teu servo Pedro, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, esta noite, a entender os ensinamentos a qual o Senhor quer trazer à Sua igreja. Em nome de Jesus, amém. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 19. E se invocardes como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata, ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem manchas. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, estamos continuando aí na carta do apóstolo Pedro, né? Hoje chegamos no capítulo 19, no versículo 17 ao 19. E Pedro aqui, irmãos, quer nos dizer algo aqui em sua palavra. Aqui ele diz, irmãos, e se invocais como Pai. O que é que Pedro quer dizer isso? E se invocais como Pai? Irmãos, nós devemos entender que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Desde o momento que você teve o seu coração aberto para conhecer Jesus Cristo, nós tornamos de criaturas de Deus para ser filhos e filhas de Deus. Pelo mérito de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo, irmãos, Ele nos dá esse privilégio de ser chamados de filhos. Né? Não somos qualquer coisa, irmãos. Não somos qualquer coisa, temos um Pai. Aleluia. E Ele cuida dos seus, né? Eu creio. E o apóstolo Pedro aqui diz, ó, e se invocais como Pai. Pedro está falando com crentes que ora e clama, ora e chama a Deus de Pai. Isto mostra o relacionamento íntimo com Deus, como filhos. Irmãos, nós temos um relacionamento com Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. Devemos se achegar a Ele, devemos orar, devemos clamar como um filho se achega ao Pai. Amém, Jesus. Como a reverência de um filho para o Pai. Pois temos esse acesso. O Senhor Jesus Cristo nos deu este acesso. Temos garantido este acesso. Na época do templo ali, um sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, irmãos. E olhe lá como ele tivesse, viu? Que se tivesse qualquer impureza, ele ficava lá dentro mesmo. Ninguém poderia entrar. O sacerdote que ia espiar o pecado do povo. Mas ninguém, quem entrasse ali morria na hora. Mas hoje, irmãos, por Cristo Jesus, Ele abriu os santos dos santos. Nós temos acesso livre a este Deus, irmãos. O Deus temido do Antigo Testamento. O Deus que chegava, arrasava com tudo, com seu poder, sua glória. Este Deus que era temido pelas nações. Hoje, não é por Cristo Jesus, ó, chegamos a Ele. E temos esse relacionamento como Pai. Com Pedro que diz, ó, e se invocais como Pai. Aleluia. Saiba, toda vez que você se prostrar o seu joelho diante de Deus, você está se relacionando com o seu Pai. Amém. Isso é importante a gente saber, para a gente saber quem somos nós em Cristo Jesus. Devemos ter a nossa identificação, irmãos. Ó, devemos crer nisso, devemos saber que somos filhos adotados por Cristo Jesus. Fazemos parte da família de Deus. Aleluia. E muitas pessoas estão deixando isso de lado, irmãos. Muitas pessoas estão esquecendo desse relacionamento do pecador com o Criador, né? Esquecem, né? Jogam fora, né? Mas nós devemos entender, ó, invocamos o Deus como Pai. E Pedro vem dizer também, irmãos, aqui, ó, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada homem.
Deus é o nosso Pai, sim, temos um relacionamento com Ele, mas devemos entender, irmãos, que Ele julga sem acepção de pessoas. Não importa se é filho, se não é filho, se não importa que é rei, não importa que tem dinheiro, que não tenha, Deus julga segundo as nossas obras. Não é porque somos filhos, vamos fazer o que a gente quer agora. Não, irmãos, tem algo, tem uma forma de andar, tem um jeito de se comportar, né? Aqui Pedro diz, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada homem. Deus é um juiz justo, que não faz acepção de pessoas, não favorece ninguém por status, aparência ou origem. Ele julga cada um de acordo com as suas obras. Apesar de ele ser nosso Pai, irmãos, ele é justo, irmãos. Ele é justo. E muitos perderam essa percepção de quem é Deus, né? Não sabem quem é o Deus que invoca. Não sabem quem é o Deus que se achega em oração. Não conhecem. E não, o fato de não conhecer, nós não sabemos nos tratar aqui nesta terra, né? É isso que está acabando com os crentes hoje em dia, irmãos, que eles não conhecem a Deus. Não sabem, acham que pela infância que foi edificada de uma forma que nossos pais passaram para nós, né? Ali vai na igreja de joelho, sobe a escada ali, acende uma vela. Nós temos essa percepção de antigamente, que os nossos pais passaram para nós, né? Então, muitas vezes chegamos a Deus sem saber que Deus é santo. Muitas vezes praticamos algo sem saber que Ele é justo, né? Muitas vezes esquecemos que Deus é um Deus amoroso. Aleluia. Então nós devemos entender, irmãos, que Ele, apesar de ser o nosso Pai, né, e deu o Filho dele para que nós possamos ter acesso a Ele. Ele é o nosso Pai, mas Ele é um justo juiz, irmão. Ele é um justo juiz. E a justiça de Deus obriga a Deus a ser justo, irmãos. Não tem como. A santidade obriga, a gente já estudou isso aqui, os atributos de Deus. A santidade obriga a Deus a ser santo. Deus é puro, não tem nenhum resquício de impureza nele. Então nós, que agora somos considerados como filhos, devemos ter uma vida limpa diante deste Deus. É verdade. Devemos ter uma vida pura diante deste Deus, irmãos. Não é o fato que você não vai errar, você é o perfeito. Não, nós vamos errar. Nós vamos tropeçar, sim, mas que habite o arrependimento em nosso coração. Contínuo, irmãos, contínuo. Que habite o arrepender-se, né? Para que esse justo juiz não venha te julgar. Não venha lhe colocar ali no tribunal, né, para ser julgado. E Pedro anda aqui, irmãos, ainda durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Sabemos que Deus é o nosso Pai, sabemos que Ele é um justo juiz. Agora, com esse conhecimento, como devemos andar aqui, enquanto estamos aqui nesta terra? Enquanto estamos peregrinando aqui nesta terra, passando um tempo, como devemos se comportar aqui? Tendo Deus como nosso Pai, o sangue de Cristo nos lavado, nos purificado de todo pecado. E agora, como devemos andar? O apóstolo Pedro diz, temor. Temor. Aqui não é medo servil, mas reverência e respeito profundo por Deus, que nos motiva a viver de maneira santa, irmãos. Quando nós temos o respeito, a reverência a Deus, nós nos comportamos como santos. Nós procuramos nos colocar no nosso lugar, né? Como nós devemos andar. E Pedro diz aqui, irmãos, medo servil. O que é isso? Medo servil. Aqui diz, irmãos, no contexto bíblico, refere-se a um tipo de temor que é motivado pelo medo, ou castigo, ou julgamento divino, em vez de uma reverência, em vez de um respeito reverente e amoroso por Deus.
Pedro diz que esse temor que nós devemos ter com Deus não é um temor obrigado. Não é um temor com medo de que vai me acontecer. Se eu não andar certo, pode acontecer algo comigo. Eu tenho que me precaver porque Deus vai descer a mão em mim. Não é esse temor que Pedro está dizendo aqui para a gente ter. Não é um temor obrigado. Não, irmãos. É um temor de amor. É um temor que você ama a Deus. Que você quer ter essa reverência, esse respeito a Deus. Não é um temor obrigado. Não. Quando as coisas é obrigada, irmãos, Deus não está no controle, não, irmãos. Deus não está no meio, não. Tudo que nós devemos fazer a Deus é por amor a Ele. É amor, é reverência, é respeito. E quando temos isso saindo do nosso coração, nós procuramos ser santos. Nós procuramos nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu não faço parte disso porque isso desagrada ao meu Deus. Eu não posso fazer isso. Não porque Ele vai me exemplar, não. Porque eu amo, eu não quero ferir-lo com nada, eu não quero desagradá-lo com nada. Porque eu amo Ele. E ao fato de eu amar, eu tenho temor. Eu tenho reverência. Glória a Jesus. Sempre aqui na Santa Ceia eu falo sobre isso. Reverência à Santa Ceia. Não, eu vou comer um pedaço de pão, comer um pouquinho de suco. Não, irmãos. Ali é a carne de Cristo, é o sangue, é a representação da carne e do sangue. Então, quando nós chegamos à ceia, chegamos com reverência, porque sabemos que aqueles elementos representam o Senhor, representam o sofrimento de Cristo na cruz. Então, se você não tiver essa reverência, irmãos, não adianta. Mas se você não tiver amor, você não vai ter reverência ou nada. Vai ser tudo, é um suco, é um pedaço de pão, o que é que tem? E Pedro também nos diz, irmãos, peregrinação. O que Pedro quer dizer isso? O tempo que nós estamos passando aqui em peregrinação indica que a nossa vida neste mundo é temporária. Irmãos, desde o momento que nós conhecemos a Jesus Cristo, Ele se revelou a nós, nós passamos a ser estrangeiros e peregrinos nesta terra, irmãos. Nós não somos daqui mais, irmãos. Recebemos uma pátria, uma nova pátria. Fazemos parte de uma nova pátria dada pelo próprio Deus. Então agora, aqui, enquanto vivemos aqui, somos peregrinos. Não somos daqui, estamos passando por aqui. Somos estrangeiros, somos de outro lugar. Esse lugar não é o nosso lugar mais, né? Antes tínhamos a cabeça carnal, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, então adorávamos isso aqui, vivíamos aqui com intensidade. Mas desde o momento que o Senhor veio sobre nós, abriu o nosso entendimento, nos deu o selo da garantia da vida eterna, que é o Espírito Santo. Então nós não fazemos mais parte daqui, não, irmãos. Não, somos estrangeiros em jornada rumo ao nosso lar celestial. O crente tem que entender, irmãos, que nós não fazemos mais parte daqui, não nos agarramos a estas coisas. Não, irmãos. Eu estava ali na Câmara de Vereador e ali houve pessoas que receberam a medalha, né? Uma medalha da cidade e um título de cidadão muritibano. E eu observando aquilo ali, Senhor, eu espero o dia que o Senhor vai me dar um título de cidadão celestial. É isso que eu espero, Senhor. Irmãos, muitos ali querem um título de cidadão, uma medalha de 8 de agosto. Não, irmãos, o crente espera, é o título de cidadão celestial. É isso que esperamos, né? Queremos, ansiamos por este dia, onde entraremos na glória de Deus. Entraremos no lugar que Ele disse, eu irei preparar. Né? Ele já preparou o lugar está reservado, nos esperando, né? Em nome de Jesus. Irmãos, o versículo 18 começa, porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis.
O apóstolo Pedro vem nos dizer que esta nossa chamada de filhos diante de Deus não foi de qualquer jeito. Você não ganhou um título, você não ganhou uma medalha, não. Foi algo que foi com grande preço, a qual você teve acesso a ser chamado de Glória a Deus. Você teve acesso a entrar na cidade celestial. Não foi por qualquer coisa. Pedro diz, porquanto vós sabeis que não fostes redimidos, não fostes reconciliados com Deus. Cristo nos trouxe novamente para perto de Deus, redimidos, reconciliados com coisas corruptíveis. Prata, ouro podem, por mais valoroso que seja na terra, são perecíveis e incapazes de realizar a redenção espiritual. Toda a riqueza da terra, irmãos, é incapaz de te levar a Deus. Não tem como. Os ricos não herdarão o reino de Deus. Aquele que coloca confiança na riqueza, a riqueza não leva a Deus, irmãos. Não tem como. Porque são coisas perecíveis, coisas que vão acabar, coisas que vão se corromper. Não, nosso acesso a Deus foi algo de grande valor. Valor que ninguém pode pagar. Valor que nenhuma riqueza desta terra pode dar em favor disso. Pedro diz, fostes redimidos. O que Pedro quer dizer com essa redimição? A palavra redimido significa ter sido resgatados, libertados de algo negativo, como culpa, pecado, erro ou sofrimento. A palavra redimido quer dizer isso, que nós fomos libertos de algo. Fomos libertos. Fomos libertos, nós sabemos que o que nos empatava diante de Deus, que trazia distinção do homem com Deus, o pecado, irmãos. O pecado que Adão e Eva cometeu ali no Éden, ele quebrou a ligação com Deus. E toda geração após ele sofre este pecado. Vem enraizado dentro de nós. Nascemos já no pecado, irmãos. Então, quando você sai do ventre da sua mãe, já é pecado, porque toda a humanidade foi contaminada. Verdade. Aquele ato que aconteceu lá no Éden, toda a humanidade foi contaminada, irmãos. E esta contaminação só é liberta através da remissão dos pecados, irmãos. E quem é que pode nos dar essa remissão? Quem é que pode nos ligar com Deus? Porque nós sabemos, se morrermos em pecado, nós vamos pagar o preço, irmãos. E o preço do pecado é a morte. A morte eterna, irmãos. Não é a morte física, a qual você vai ali para o cemitério. Não é esta morte. É a morte após essa, que é a segunda morte, que é onde serão lançados no lago de fogo. Todo aquele que rejeitou a palavra de Deus, todo aquele que não deu crédito ao Senhor Jesus Cristo, será lançado no lago de fogo, irmãos. E isso não é eu que falo, é a palavra de Deus que fala sobre isso, Um dia os santos irão ver todos aqueles que serão lançados no lago de fogo, porque a palavra diz que os santos estará à direita de Deus no dia do juízo, julgando as nações, julgando os anjos que foram destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, você tem um privilégio. Você tem um privilégio que foi redimido. O sangue de Cristo te livrou desse julgamento. O sangue de Cristo, irmãos, te resgatou, irmãos. O sangue de Cristo te resgatou do pecado, irmãos. É por isso, irmãos, que nós devemos ter uma vida santa, irmãos. O crente tem que entender que agora andamos em santidade diante de Deus, irmãos. Porque nós somos, o preço a qual fomos comprados foi um preço muito grande, irmãos. A qual ninguém poderia fazer isso. Ninguém. Ninguém poderia ter este poder de livrar. Ninguém.
Então nós devemos entender, irmãos, o que foi que aconteceu conosco. A grande salvação a qual Cristo nos deu. Infelizmente, muitos não estão dando valor a isso. Estão querendo ficar aí pulando, rodando, gritando, e não dá o valor de entender o que foi que aconteceu na sua vida, quando Cristo veio sobre ele. Né? Libertar um escravo mediante um pagamento de um preço. Aqui refere-se à libertação do pecado e da vida útil. Jesus Cristo te libertou. Glória a Deus. Antigamente, ali na escravidão, para você libertar um escravo, você tinha que pagar aquela quantia para ter aquele escravo. O escravo não tinha como se libertar. Ele não tinha nem possibilidade de juntar algum dinheiro para poder comprar sua carta de alforria. Não. Ele só era liberto quando alguém pagava aquele preço a qual ele valia, e ali ele tinha uma carta de alforria que impedia dele ser escravo novamente. E o que foi que Jesus fez conosco? Estávamos escravos do pecado. Estávamos acorrentados no pecado, irmãos. Não tinha possibilidade de você sair disso. Não existia possibilidade. Mas o que foi que Jesus fez naquela cruz? Ele pagou a nossa libertação. Ele foi lá e pagou a sua carta de alforria. E hoje somos libertos por Cristo Jesus. Somos libertos. Glória a Deus. E Pedro continua dizendo, irmãos, da onde fomos libertos? Da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Antigamente, quando nós não conhecíamos Jesus Cristo, vivíamos segundo ensinamentos dos antigos. Né? Meu pai viveu assim, o pai do meu pai viveu assim, meu pai viveu assim, e agora eu vivo assim. Por quê? Isso foi trazido de geração a geração. Então, vivíamos longe de Deus, destituídos da sua glória, mas vivendo de acordo com os nossos ensinamentos. Mas quando Jesus Cristo veio sobre você, irmãos, refere-se às tradições e modos de vida vazia, sem propósito eterno, herdado de geração em geração, antes de conhecer a Jesus Cristo, irmãos. Era esta vida que você vivia, era esta vida que nós vivíamos, sem propósito eterno. Tradições, modos, vidas vazias. Era assim que nós vivíamos, sem propósito eterno, antes de conhecer a Cristo, sendo levados de geração a geração. Então Jesus veio agora e te livrou desses costumes. É por isso, irmãos, que nós não podemos voltar atrás, irmãos. Não podemos retroceder, irmãos. Pois as coisas, 2 Coríntios, acho que é a segunda, capítulo 5, versículo 17. Ali diz, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 5, 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Que coisa que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, não é segunda, irmãos. 2 Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que todas as coisas se tornaram novas. Irmãos, se o crente não tiver isso aqui, irmãos, ele não conheceu Jesus Cristo. Se o crente diz que está em Cristo, está produzindo as coisas velhas, ele não está em Cristo, irmãos. Ele não conheceu Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é bem categórico aqui. Portanto, talvez, quem sabe, algum homem está em Cristo, ele tem que expressar que ele é uma nova criatura. Aleluia. Não tem mais como você se amoldar com os costumes antigos. Não tem mais como você andar como você andava, irmãos. Não. As coisas velhas são passadas, não tem mais nada a ver conosco. Não encaixa mais, irmãos. E eis que todas as coisas se tornaram novas. Jesus.
Então, irmãos, se você diz que está em Cristo e anda na velha vida, irmãos, você não conheceu Jesus Cristo. Você ainda não teve um encontro com o Senhor, né? Pois o apóstolo Pedro disse que a velha vida passada que recebemos pelos nossos pais, isso está fora, está fora da nossa vida. E o versículo 19 diz, irmãos, mas com o precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo, irmãos, te livrou de tudo isso. É o sangue de Cristo, irmãos, que nos mostra que nós não devemos mais viver na vida passada. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Isso tudo se renova quando o sangue de Cristo está sobre você, irmãos. O Pedro diz, como foi que eu me livrei da minha vã maneira de viver, da vida passada, mas com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. O preço do resgate foi o sangue de Jesus, algo infinitamente mais valioso do que qualquer riqueza material. Nada, irmãos, nada pode se comparar ao sangue de Cristo, irmãos. Nada, por quê? Porque o sangue de Cristo faz algo que seu dinheiro não faz. O sangue de Cristo faz algo que as suas amizades influentes não podem fazer. Não tem como fazer. Pelo sangue de Cristo temos acesso a Deus. Pelo sangue de Cristo fomos lavados e remidos do nosso pecado, do pecado principal, a qual nos destituía de Deus, e o qual o pecado queria cobrar o preço, que era a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o preço do resgate foi o sangue de Jesus. Algo que não tem valor, irmãos. Algo que não se compara a nada. Nada, irmão. É por isso que quando você conhece Jesus Cristo, irmão, nada mais tem valor para você, irmãos. Não é que você vai abandonar tudo e jogar tudo fora. Não, irmão. A intenção do seu coração agora só quer Cristo. O coração arde por Cristo. Você pode ter uma quantia grandiosa no banco ali, mas aquilo vai ser uma quantia de dinheiro normal. Aquilo não afeta mais o seu coração como antigamente afetava. Você ficava com aquela ganância, aquela usura. Não, quando você conhece Jesus Cristo, você é liberto de tudo isso, dos desejos carnais, das coisas vãs. Não, e agora você se inclina a Ele, você quer Ele, você só se satisfaz com Ele. Por quê? O sangue dele te redimiu, te lavou, te purificou. E este sangue, olha o que o apóstolo Pedro diz, o 19 ainda, como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Se faz referência ao Cordeiro Pascual do Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 12, que é ali onde Deus manda o povo de Deus preparar um cordeiro, né? Aquele cordeiro tinha que ser sem manchas, sem defeito nenhum, ali assado no fogo para se preparar para sair do Egito, né? Ali era a Páscoa, que precisava ser perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus, puro, sem pecado, oferecido em sacrifício definitivo, irmãos. Aleluia! Glória a Jesus. O sacrifício de Cristo, irmãos, não precisamos mais de nada, irmãos. Você precisa de crer em Cristo Jesus. Muitos aí dizem que você tem que lutar para conseguir sua salvação, subir no monte, fazer não sei quantos dias de jejum, irmão. Não vá atrás disso, irmãos. Cristo nos dá, é de graça. A salvação é de graça. Nossos méritos são incapazes de conseguir a salvação. A salvação é dada pelo próprio Deus. Não tem como você fazer nada, irmãos. Porque a salvação vem de algo perfeito. O que você vai fazer que é perfeito? Nada. Tudo que nós fazemos somos imperfeito. Porque muitas vezes fazemos algo, querendo algo ali por detrás. Muitas vezes fazemos algo, mas nosso coração não está bom. Então, não tem como você fazer algo perfeito. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito. Cordeiro, sem manchas, sem defeito, puro. E este sacrifício
sacrifício nos liberta. Amém, Deus. Pois não tem outro que possa nos libertar. É por isso que Jesus fala com toda autoridade que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode falar isso, irmãos. Ninguém na face da terra, nenhum homem influente, nenhum mágico, nenhum homem que foi o maior herói pode abrir a boca e dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Por quê? Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque se você quer ir a Deus, só Ele pode levar. Só Ele pode levar. O sangue de Cristo, este é o centro do Evangelho. A morte de Cristo como substituto oferecendo sua vida para redimir os pecados. O centro da palavra de Deus é a cruz, irmãos. É a cruz, porque pelo aquele sacrifício nós entramos na glória de Deus. Pelo aquele sacrifício, irmãos, o seu pecado é redimido. Então o centro do Evangelho é o sangue de Cristo, é o sacrifício da cruz. E aqui, irmão, Pedro vem nos dizer. Pedro ensina que a redenção dos crentes não foi comprado com riquezas terrenas. Não, nossa redenção, sua entrada nos céus não foi comprado com coisas terrenas. Não se garre nisso, irmãos. Não pense que você entrou por força, por dinheiro. Não, irmãos, nós não entramos no reino de Deus por coisas terrenas, mas com o sangue precioso de Cristo, como Filho de Deus. Devemos viver com reverência e consciência de que somos estrangeiros neste mundo, continuadamente lembrando do alto preço pago por sua salvação. Aleluia. Sabendo como fomos a Deus pelo sangue de Cristo, devemos agora neste mundo andar com reverência. Devemos andar como homens de Deus, mulheres de Deus, com reverência, né? E sabendo também que nossa peregrinação nesta terra é passageira. É passageira, irmãos. Sabendo que somos estrangeiros neste mundo. Sendo continuamente lembrando do alto preço que foi aberta a nossa salvação. Glória a Jesus. Esta lembrança tem que estar em sua mente, irmãos. O alto preço pago por nossa salvação. Amém, Jesus. É por isso que eu gosto sempre de estar ali expondo o texto de 1 Coríntios capítulo 11 ali. Eu gosto de estar sempre expondo isso, que ali chama a atenção. Examine-se, olhe para você, veja se você está mostrando Cristo, veja se você está brilhando Cristo. Eu gosto sempre de estar expondo isso para a gente estar lembrando, irmãos. Porque a ceia do Senhor é a lembrança. É para a gente lembrar isso aqui, o que Cristo fez. A morte substitutiva de Cristo em nosso favor. Né? Então, nós devemos entender, irmãos, que somos estrangeiros neste mundo, passamos por um período aqui, esperamos a nossa redenção, irmãos. É isso que nós devemos colocar em nossa mente. Aqui não é o meu lugar. Meu lugar me espera. A minha casa está pronta, me esperando. Então, que o Espírito Santo de Deus faça você se lembrar destas coisas, né? Que o Espírito Santo toque seu coração, toque sua mente e faça refletir o que é que te espera. O alto preço que foi pago por sua vida. Entender que nós não vivemos, nós não somos daqui. Nossa casa não é aqui. Entender que algo grandioso nos espera, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão.